Me chamo Nelson de Oliveira Miranda, morador de Lages, pesquisador e trabalhador com apometria há mais de 20 anos. A apometria é uma técnica terapeuta que visa trabalhar no comportamento humano. É uma técnica profunda que visa trabalhar no desdobramento das pessoas, o seu interior. Para ter uma ideia, vamos mostrar uma figura para quem nos está ouvindo entender o que é essa técnica. Aí eu estou mostrando essa figura que é o nosso corpo humano com o seu subconsciente, que é o agregado espiritual. As dificuldades das pessoas estão no subconsciente. Por quê? Por que esse subconsciente? Porque, veja bem, o ser humano tem N dificuldades na sua caminhada evolutiva para o aprendizado positivo e negativo. Então, como nós vamos saber que a pessoa está com um problema, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, um problema de ódio, de mágoa, de ressentimento? E esses problemas geralmente estão no passado. Pode ser no passado dessa vida ou no passado de outras vidas. Muitas vezes as pessoas estão alocadas em metaprogramas. O que é um metaprograma? O metaprograma está baseado nos 5 sentidos. Tá? A pessoa, no decorrer da vida, ela esteve vinculada a uma organização, a uma seita, ou mesmo um trabalho, né? Um trabalho qualquer que determinava essa pessoa dentro de um parâmetro, tá? que o Jung chamava de arquétipos, né? Esses arquétipos são energias emanadas por eles que realmente, como é que se diz, vai influenciar a nossa vida. Então, aquela figura, como eu mostrei, tá? Aquela figura é o nosso agregado dividido em 7 corpos. Pode ver lá em cima que tem o mental superior, que é dividido em 7 corpos. O mental inferior, também dividido em 7 corpos. O corpo astral, uma diferença do corpo astral, que o do corpo astral tem 2 divisões. Aqui liga ao coração, ao chakra cardíaco, e que liga ao chakra umbilical. Se você notar, o chakra cardíaco tem 8 bonequinhos, 8 níveis de consciência. Eu chamo de níveis de consciência. E a linha do umbilical tem 6. As pessoas mais espiritualizadas têm 8. A medida é realmente aumentar e diminuir o do umbilical. E descendo temos o duplo etérico, que tem 7. E no final temos o corpo físico. Podemos notar que cada linha está ligado a um chakra, um cordão. Vamos ver. Iniciando lá, o mental superior, você veja que está ligado no chakra frontal. Mental inferior está ligado no chakra laríngeo. Corpo astral está ligado no chakra cardíaco e no chakra umbilical. E o último ali, que é o duplo etérico, que está ligado no umbilical. Baseado nisso aí, a gente vai desdobrar o paciente, né? Se desdobra o paciente nessas partes e trabalha cada grupo desses. Por exemplo, a pessoa tem um ciúme, esse ciúme pode estar em toda a linha. Pode estar no mental superior, inferior e corpo astral, como pode estar só no corpo astral. Porque hoje nós somos seres que vivemos praticamente no emocional.
que seria o chakra cardíaco e o chakra umbilical. Mas não necessariamente que os problemas têm que estar aí. Por quê? Todas as dificuldades vêm de mais um corpo que está acima, que chama-se corpo búdico. O corpo búdico é o arquivo de nossas vidas, onde estão arquivadas todas as nossas dificuldades e nossas facilidades durante todos os milhares de vidas que já tivemos. Logicamente, é como um DNA, ele é programado, ele vai descendo aquelas dificuldades que precisam ser trabalhadas pelo corpo físico e também pelo subconsciente. E desce para quem? Desce para o mental superior, que está mais próximo. O mental superior dá uma olhada, vê que não é dele, passa para o mental inferior vê que não é dele, passa para o corpo astral. E assim vai se trabalhando. Mas muitas coisas é originária no mental superior ou no mental inferior. Você não pode dizer que essas coisas são somente do corpo astral, que não é. Tá? Então, como nós vamos trabalhar isso aí? Nós temos que conhecer a história de cada problema apresentado. E para isso, nós precisamos de um sensitivo. Esse sensitivo é o que vai incorporar esses níveis de consciência. Eu chamo de nível de consciência. Mas o nome não interessa. Eu chamo de nível de consciência para poder me situar. Porque é numerado. Cada linha daquela, do mental superior ou mental inferior, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter que ver aonde está o problema dentro dessa linha. Depois que eu encontrei, eu incorporo essa parte no médio e vou trabalhar, vou orientar eles como é que ele deve seguir a vida dele. E por que aconteceu isso? Veja bem, para entender melhor, as nossas dificuldades podem estar ancoradas em algum lugar de nossas vidas. E ela só pode andar se essa dificuldade for desalojada. Claro, ela pode ser desalojada no decorrer de suas vidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a verdade é a seguinte: se você puder resolver uma dificuldade nesta vida, melhor. Não vamos deixar para outra vida. Então as coisas vão descendo do corpo búdico para ser passada pelo agregado espiritual, que são esses bonequinhos que eu mostrei aí, né? Para ser trabalhada por eles, para você chegar no corpo físico e já resolvido o problema. Quando chega no corpo físico, esses problemas vão ser trabalhados, mas eles estão locados no subconsciente. Isso aí é subconsciente do ser humano. Então vocês notaram isso, que cada linha tem 7. Uma outra coisa interessante, isso é como uma facção. Esses níveis de consciência, por exemplo, uma pessoa que é ciumenta pode ter 5 níveis daquele junto, embolado ali no ciúme. E o que acontece? Esse ciúme vai ser mais forte, vai ser um ciúme possessivo. E esse trabalho tende a ver aonde se originou esse ciúme. Às vezes você tem que recuar, tá? Na terapia na linha do tempo, você tem que recuar, às vezes 2, 3, 4, 5 encarnações, para saber a raiz do problema. E vem descendo, né? Até você trazer no presente. Por quê? Passado, presente e futuro estão na mesma linha. Então, eu vou no passado, vejo onde é que estão os problemas, desligo de lá e volto para o presente. É instantâneo. Aí o que acontece? Esse paciente, essa pessoa, vai começar a melhorar, vai começar a agir diferente.
do que aquilo que ela estava agindo. Porque essas informações negativas estavam vindo de outro passado. E quando ela chegou no presente, né, que eu conversei com esses níveis de consciência que estavam tudo embolado no ciúme, eu dissociei. Eu dissociando, eles enfraquecem. Aí é mais fácil de você doutrinar e orientar. Assim sucessivamente. Eu vou ter que passar cada grupo daqueles para ver se esse ciúme está ancorado. Veja bem, pode ser que no corpo astral não esteja, só esteja no mental superior, no mental inferior, ou no duplo etéreo. Mas eu tenho que passar toda essas linhas para poder ter certeza de que o trabalho foi bem feito e não deixou resquício nenhum. Então, para entender melhor, digamos o seguinte: você está com um problema hoje, agora um outro diferente, um problema de garganta, certo? E não descobre, vai no médico, o médico não consegue descobrir o que é. Aí você faz uma terapia dessa, você vai lá no passado, tá? Numa vida que você se enforcou ou enforcou alguém, você tira aquela pessoa ou tira a corda do pescoço e volta por aqui agora. Então, aquela energia que estava presa, ela se dissolveu. E essa energia se dissolvendo, ela não vai te atingir mais. Entendeu? Por quê? Porque que isso ficou preso nesse passado. Quando há o perdão, o arrependimento, essa energia não fica presa. Porque, veja bem, só o amor é que resolve. Se você não odiou, não carregou mágoa nenhuma, não há porquê essa corda ficar lá no pescoço e você sentir dor de garganta de uma coisa que não existe mais. Então, continuando, vou fazer mais uma explicação, para vocês entenderem o que é esse agregado. Vou dar um exemplo. Nós, ser humanos, somos um território. Para mim navegar nesse território, eu preciso de um mapa. E eu preciso desse mapa para encontrar aonde estão esses níveis de consciência e descobrir aonde estão os problemas. Outra coisa que tem que entender: cada nível de consciência desse pode estar ligado a N encarnações, a N problemas. Veja bem, o que é um ciúme? Um ciúme é uma insegurança. Um ciúme é uma insegurança, uma fraqueza, um medo, uma ansiedade de perder alguma coisa. Entenderam? Então, esse ciúme, como eu disse, está alocado em alguma coisa. Essa fraqueza que a pessoa tem. Então, vocês notaram que um ciúme tem insegurança, tem medo, tem fraqueza, tá certo? Um ciúme não está sozinho. Porque um tripé, para você formar um tripé, você precisa no mínimo três partes, e senão não se segura. Então, veja bem, o seguro tem vários atributos. O ciúme tem vários atributos: a insegurança, o medo, a ansiedade, entendeu? E mais ainda a possessão que ele vai ter em cima do outro. Então, e vocês notam, como eu falei, que estão todos ligados por um cordão do chakra. Os chakras estão ligados um entre outros pelos cordões do chakra. Não confundir
o cordão de prata com os cordões do chakra. Entendeu? Então esses cordões do chakra, eles precisam estar harmonizados para que as energias possam fluir tranquilamente. Os chakras, na verdade, é como se fosse uma bateria que recebe a energia universal e ela passa pelo organismo da pessoa, pelas células, pelo grupo celular. Os nossos problemas estão relacionados a essas energias. Por quê? Se você estiver ligado a uma energia negativa, essa energia negativa vai influenciar no teu mundo celular. Então, o correto é você se manter harmonizado, tranquilo. Outra coisa, nós se movimentamos dentro dos 5 sentidos, que são a visão, a audição, tato, degustação, né? Então você vê que nós se movimentamos dentro dos 5 sentidos. Às vezes você tem um problema e esse problema está ligado a uma visão, que você viu alguma coisa, ou machucou alguma coisa, ou sofreu alguma coisa. Eu tenho notado que geralmente problemas de visão também estão ligados à administração, à dificuldade de administrar. No decorrer desses 20 e poucos anos de trabalho, eu tenho observado, né? Então, continuando ainda nessa figura, passamos para falar alguma coisa da incorporação. Como é que o médium, o sensitivo, vai conseguir saber quem está ali? Se é o paciente ou se é um espírito. Ele vai ter que saber. Para poder trabalhar esses bonequinhos, esses níveis de consciência, ele precisa saber que é o paciente que está ali incorporado e não um espírito obsessor. Senão você não vai conseguir resolver o problema dessa pessoa. Então veja bem, você precisa saber quem está incorporado. Como saber quem está incorporado? Se é um espírito ou é um encarnado. Se tiver o cordão de prata, é um encarnado. Se não tiver o cordão de prata, é um espírito. E como saber? Você dá um puxão, você já anteriormente combinado com o sensitivo, com o médio, dá um puxão na nuca. Se o médio sentir o puxão, é um encarnado, se não, é um desencarnado que está ali. Para você poder trabalhar. Lembra bem que não tem só o nosso subconsciente, tem a obsessão também, que precisa ser trabalhado. Outra coisa, como é que ele vai saber? É uma figura posterior, que depois nós vamos mostrar. Mas antes do mais nada, depois essa figura posterior é o seguinte: como é que você só vai saber qual desses corpos que está incorporado? Se é o mental superior, se é o mental inferior, se é o corpo astral, se é do pretérico. Se você sentir uma palpitação no coração, é o corpo astral. Se você sentir uma palpitação na garganta, é o mental inferior. Se você sentir uma palpitação no chakra frontal, é o mental superior. E assim você vai sabendo
quem está incorporado. Se você não souber, tem outra técnica. Se você souber quem é que está incorporado, você vai saber. O doutrinador manda você olhar para baixo, digamos o seguinte: se você está com o corpo astral, vai ter o que embaixo, para baixo de você? Vai ter o duplo etérico e o corpo físico. Então você é o corpo astral. Aí você olha para cima, vai ter o mental inferior e o mental superior. É uma outra maneira de você se identificar. Porque veja bem, depois que você identificar um corpo, você vai trabalhar as mazelas que apresenta esse corpo. Depois de você trabalhar as mazelas que apresenta esse corpo, você vai passar para outro, e assim sucessivamente. Lembrando que nos outros corpos pode ter outras mazelas, outras dificuldades, outros problemas que o paciente não sabe que tem e que você vai trabalhar. Pode ser que uma outra linha não tenha nada que consta na papeleta que apresentou o paciente para o tratamento. Então hoje nós vimos como funciona o nosso corpo e o nosso subconsciente. Só para facilitar mais, que aqui nós temos com o tempo, o corpo físico processa 40 estímulos por segundo. Então o nosso cérebro é um cérebro pequeno. Ele não tem muitos recursos, como se fosse um computador de última geração. Agora, o subconsciente processa 20 milhões de estímulos por segundo. Interessante, ele não dorme. Ele trabalha 24 horas. Você pode usar ele para trabalhar, para estudar 24 horas, por enquanto o físico está fazendo outras coisas. Outra coisa, aproveitando, é importante saber o tratamento com nossos filhos, quando pequeno. Se você assustar o teu filho, falar com alguma dificuldade no filho, alguma coisa negativa dentro da família, o que acontece? Esse filho vai gravar. Vai gravar onde? No subconsciente. E quem é que vai tirar do subconsciente? Quando ficar adulto. Pode ter problema no casamento, pode ter problema no trabalho, pode ter uma série de problemas. Aí quanta terapia vai ter que ser feita para realmente convencer esses níveis de consciência que estão do subconsciente que não é assim, para que seja mudado isso aí. O negócio é que nós não temos esse conhecimento. A maioria dos pais de família não tem esse conhecimento e falam coisas que não deviam falar, mas falam. Exemplo, falar em dinheiro, dificuldade com dinheiro. Fala com dificuldade com dinheiro, ele quando crescer ele vai ter com dificuldade com dinheiro, porque o meu pai falava com dificuldade de dinheiro. Vou contar uma história que um cientista que escreveu Biologia da Crença. Existia na Austrália um judeu que sobreviveu ao Holocausto. Então ele dizia para o filho quando pequeno: meu filho, é muito perigoso aí fora, tu não se afaste, é muito perigoso. Então ele ficou falando a vida inteira para aquela criança. Ele ficou adulto, se tornou um pianista famoso e tal. Aí ele disse para o pai: pai, eu preciso ir para a Inglaterra melhorar a minha área musical. Não, meu filho, tu não pode ir, porque é muito perigoso aí fora.
Mas chegou um dia que o filho resolveu e foi para a Inglaterra. Aí ele se submeteu a um concurso lá e sentou no piano e começou a tocar. Começou a tocar. Começou a suar. Suar de tal maneira que aquele nível de consciência que aprendeu desde pequeno, que era muito perigoso fora de casa, disse para ele o seguinte, incorporou nele, veja bem, o nível de consciência pode incorporar na própria pessoa. Incorporou na própria pessoa e disse, não, tu não vai passar nesse concurso porque você não pode viver fora de casa, é muito perigoso. Ele deu o último toque na tecla e terminou a música e desmaiou completamente. Então é mais uma ideia do que é o agregado espiritual e no que nós temos que trabalhar. Então veja bem, nesse agregado espiritual, que é o subconsciente, nós temos que trabalhar o quê? A pessoa está com problema no trabalho, está com dificuldade com o patrão. Temos que verificar de onde estão ligados. O cara tem dificuldade de aprender matemática. O cara tem dificuldade de se relacionar afetivamente, tem dificuldade de se relacionar em casa, com os pais, mãos e irmãos. E assim sucessivamente. E essas mazelas é que nós podemos trabalhar dentro da apometria. Porque a apometria é uma técnica terapeuta mediúnica. Veja bem, é uma técnica terapêutica mediúnica. Não é anímica, é mediúnica. Porque animismo e mediunismo praticamente são juntos. Falando mais alguma coisa, aproveitando o nosso embalo aqui, por quê? Por que praticamente é mediunismo? Porque o nosso espírito está fora do nosso corpo. Consequentemente, o nosso agregado, os nossos níveis de consciência também. Se você der um mergulho no mar ou num rio, a água é o nosso espírito. Ele não está dentro do nosso corpo. Então, o que acontece? Tudo que está na quarta dimensão é mediunismo e não animismo. Pessoal, então estamos dando continuidade na técnica apométrica.
Vou falar agora de desdobramento múltiplo, mostrando como é que ele se apresenta. Temos o mental superior, que é tipo uma rosa. Temos o mental inferior, que é aquela parte oval. Temos o corpo astral, que é semelhante ao corpo humano, e tem o duplo etérico também. Acima do mental superior, nós temos o corpo búdico. O corpo búdico é onde fica o arquivo de todas as nossas vidas. Ele se divide em alma moral, intuitiva e consciencial, que posteriormente eu vou falar mais intensamente sobre o corpo búdico. Como eu disse, o corpo búdico é onde fica o arquivo. Ele interage com todos os outros arquivos de baixo. Quando você tem uma determinada dificuldade ou um problema de saúde ou um problema profissional, está tudo arquivado lá. Se a pessoa precisar de determinada função para desenvolver melhor a sua vida, essas informações vão baixando. Porque quando a pessoa reencarna, ela já traz uma mala para os primeiros passos, que eu vou explicar mais na frente. Então, o que é as três almas? As três almas, vou dar um exemplo assim, meio corriqueiro. Exemplo, a pessoa está vivendo no Brasil. Ela é casada. Mas, numa vida passada, ela teve várias mulheres. Digamos, foi um sultão, coisa assim, que podia ter várias mulheres. Então, ele acha que agora ele pode ter várias mulheres. Se aquela parte que teve várias mulheres se destacar, ele vai ter essa intenção, esse sentimento de ter mais do que uma mulher. Porém, se tiver um pai compreensivo, que vai chegar e diga para o filho, meu filho, aqui nessa época que nós vivemos não pode ter mais de uma mulher. Então ele vai começar a se modificar. Então, é só um exemplo das três almas. Bom, as três almas, elas mandam as informações para o mental superior. O mental superior, aí está agregado vontade e memória, e pelo que nós temos percebido nas pesquisas, é este corpo que detém o atributo do domínio do meio. Aqui reside também o orgulho, o egoísmo e o apego ao poder, emana. Nesse nível que eles têm de ser combatidos, criatividade e intelectualidade. Então, como ele está mais acima e ele recebe as informações do arquivo, ele recebe essas informações, o que é atenente a ele, o que é dele, ele conserva. O que não é dele, ele passa para baixo. Então tem pessoas que dizem que não se trabalha o mental superior. Não, trabalha, porque ele que recebe toda a sujeira e todo o benefício que vem das três almas, que é o arquivo. Se você deixar, ele pode assumir o comando do agregado. E isso, às vezes, quando se está trabalhando, muitas vezes vem de incorporação imediatamente, na primeira mão, o mental superior. Quando essa pessoa é uma pessoa rebelde. Então o que acontece? Tem que se trabalhar essa parte, esse tipo de sentimento
que é rebeldia. Descendo mais abaixo, temos o mental inferior, que aí agrega inteligência, mentalidade, associação de ideias, raciocínio, percepção, conhecimento. Parece-nos que aqui se gravam os automatismos relacionados com o comodismo, o gozo e os prazeres mudando, percepção, sensação. O que acontece? Como ele disse, comodismo. Pode estar aqui arquivado o comodismo, a pessoa que se sabota, não gosta muito de trabalhar, vive na zona de conforto. Também pode estar aqui, e quando está aqui, com relação à sexualidade, se estiver aqui, se a pessoa encarnada estiver passando um problema na área sexual, essa parte aqui do mental inferior tem um poder muito maior sobre os de baixo. E aí, quando existe esse problema nesse corpo aqui, tem que ser tratado. Não vai adiantar só tratar o corpo astral, que é o corpo das emoções. Se for tratar só o corpo das emoções, vai ficar uma falha aqui. Continuando, descendo, vamos para o corpo astral, que é o corpo das emoções. Eu falei antes, na outra figura, que o corpo das emoções ele se divide em duas partes, ligado ao coração e ao umbilical. Então, eu chamo de corpo astral da linha do cardíaco e corpo astral da linha do umbilical. Nós praticamente vivemos dentro desse corpo, porque esse corpo é mais abaixo. Ele trabalha as energias mais grosseiras. Não necessariamente a parte do cardíaco, porque quando a pessoa vive mais harmoniosamente, né, mais no amor, ele tem possibilidade de se comunicar, se ele for um médium, com espíritos mais elevados. Já a linha do umbilical com espíritos mais grosseiros. O corpo astral é o organizador biológico. Quando a pessoa vai reencarnar, esse corpo é que remodela o novo corpo físico que vai reencarnar. E o que acontece? Os outros corpos vão passar as informações para esse corpo que vai remodelar o novo corpo, as informações que ele vai precisar nas tarefas que ele vai enfrentar quando reencarnar. E aí tem todos os tipos, dificuldades, ódio, mágoa, ressentimento, doenças, tudo vai se agregando ali. E com o tempo, essas informações vão sendo trabalhadas pelo corpo físico. Então, por isso, o organizador biológico. Veja bem, as características do novo corpo, ele vai assimilar dos pais, da família. Quanto às coisas espirituais, é dele. Então, você não pode dizer que um filho de pai alcoólatra vai ser alcoólatra. Só vai ser alcoólatra se ele já tiver essa predisposição dele mesmo e não dos pais. Porque quando o corpo foi feito, o espírito já existia. Nós somos, na verdade, um ser mediúnico. Nós praticamente vivemos, 99% nós vivemos
fora do corpo. Porque se você somar a quantidade de corpos que nosso agregado tem no desdobramento múltiplo, você vai ver que o corpo físico é um só em relação aos demais. Aproveitando um embalo, para ter uma ideia, o corpo físico, o cérebro do corpo físico processa 40 estímulos por segundo. Se você for ler o livro Biologia da Crença, esse cientista fala sobre isso. Quanto que o agregado espiritual, esses níveis de consciência, esses corpos que vivem praticamente fora do corpo, eles processam 20 milhões de estímulos por segundo e eles não dormem, eles trabalham normalmente. O físico pode, eu estou aqui falando, e a minha parte espiritual pode estar estudando outras coisas que não tem nada a ver com esse assunto. Por isso que a criança, você tem que ter muito cuidado no que fala dentro de casa, porque a criança pode gravar. E vai gravar onde? Não só no físico, vai gravar nesses corpos, no agregado espiritual. E ele vai levar essa dificuldade para a adolescência, para a vida de adulto. E que aí vai precisar várias terapias para poder desalojar aquilo que ficou gravado. Aproveitando o embalo aqui, vou falar sobre a biologia da crença. Na Austrália existia um judeu que foi remanescente do Holocausto. Ele tinha um filho que era pianista. E desde pequeno ele dizia para o filho: filho, tu não sai de casa, porque aí fora não se afasta da família, que aí é muito perigoso. E ele ficou falando aquilo a vida inteira. E chegou na vida de adulto, o filho que precisava ir para a Inglaterra estudar piano, melhorar a técnica de piano, a música dele, etc. E chegou lá, o pai não queria, mas ele foi. Quando ele chegou lá, sentou na banqueta do piano e começou a tocar. Chegou um ponto que ele começou a suar. E suava. E ele não sabia mais o que fazia. E ele começou a tocando. Aí aquela parte espiritual que gravou, que era muito perigoso, fora de casa, disse assim: tu não vai passar nesse concurso, porque é muito perigoso aí fora. Então não vou deixar você passar. Aí quando ele teclou a última tecla que encerrou a música que ele estava tocando, ele completamente desmaiou. Entrou numa espécie de convulsão. Isso é para mostrar que tem que tomar cuidado no que se fala para a criança, porque ela pode gravar e depois para se desgravar é muito difícil. Se você colocar dificuldade na criança, ela vai levar para a vida de adulto e vai ter dificuldade. Bom, então descemos para o duplo etérico, que é o corpo da vitalidade. Esse corpo é o corpo da vitalidade, ele é o corpo mais próximo do corpo físico, é um corpo etérico. Se você desmaiar, esse corpo se afasta. No desmaio ele se afasta. O que provoca a anestesia é o afastamento desse corpo. Se fosse uma anestesia geral, esse corpo se afasta. O máximo 3 metros. Quando em vigília. Quando você faz uma anestesia local, essa comunicação que é dada pelos nervos não vai até o espírito, até o corpo astral. Por quê? Porque na verdade quem sente a dor é o corpo astral.
É o espírito que consente a dor. E quando você bloqueia aquela parte ali, os nervos não levam a dor. Quando é anestesia local. Para se entender melhor o corpo da vitalidade. Entre o corpo da vitalidade, que é o corpo do pretérico e o corpo astral, existe uma tela búdica que nos protege dos ataques externos, tanto de obsessores, espírito desencarnado como encarnado. Porque se não tivesse essa tela, nós seríamos facilmente atingidos. Nós somos atingidos a nossa parte espiritual, mas a parte física não. Agora, quando a pessoa vive num desregramento, por exemplo, alcoólico, num vício, ele vai corrompendo essa tela búdica e essa tela búdica vai ficando vulnerável. E, consequentemente, vai atingir o físico. Outra coisa interessante que eu quero falar aqui, já que eu estou falando em desdobramento múltiplo, como eu disse que nós somos um espírito praticamente mediúnico e que nós vivemos praticamente fora do corpo, o espírito está fora do corpo. Esse agregado espiritual está fora do corpo. Se você se jogar dentro d'água, a água seria o espírito, para você ter uma ideia a relação que ela tem com o corpo físico. Porque você já imaginou se o espírito, o nosso agregado vivesse dentro do corpo físico? Seria um desastre. Porque assim os espíritos obsessores podiam entrar dentro do corpo também, do corpo físico. E aí você tem 3, 4 habitantes vivendo dentro do teu intestino, dentro do teu coração, dentro da tua cabeça e assim por diante. Então seria um desastre. Então a gente tem que entender que as coisas de Deus não são coisas perfeitas. Vamos ver aquele outro desenho. Isto. Então vocês vejam aí, desdobramento múltiplo. Vocês vejam aí, tem ali o corpo de mental superior. Ele tem 7 corpos. 7 corpos, que eu digo não, 7 níveis de consciência. É um corpo dividido em 7 níveis de consciência. E cada nível desse tem subnível, ele pode se dividir em 7 também, que está representado aí. Então é para vocês verem que a dificuldade, a complexidade do ser humano. Cada nível de consciência desse pode ter N histórias, de N vidas, de N problemas, porque você olhar o medo, quantos tipos de medo tem? Quantos tipos de ciúme tem? Quantos tipos de mágoa e ódio tem? E esses tipos de sentimento realmente que ficam gravados aí, que dificulta a tua vida. E isso aí, a apometria facilita você acessar essas raízes desses problemas para trabalhar. Às vezes você tem que voltar 2, 3, 4 vidas exatamente para ver onde é que iniciou a história daquele ciúme, daquela mágoa e assim por diante. Por isso que eu digo, a complexidade do ser humano é muito grande. E a apometria é a técnica que eu conheço mais viável. Lembro que o sensitivo que está trabalhando contigo, você como doutrinador, é um médium. Esse médium ele precisa estudar, experienciar, praticar, para poder acessar corretamente a história
daquilo que nós estamos procurando, daquilo que está na papeleta. Porque senão ele pode escamotear. É como uma pessoa que vai atravessar um riacho e acha que aquele riacho é muito largo e tal, e ela resolve fazer um contorno. Fica com medo, etc. Ela está com um problema semelhante. Então, isso aí vai dificultar você acessar aquilo que você precisa. E tem outra coisa. Quando for uma incorporação fina? E quando for uma incorporação fina? Que é difícil você descobrir onde é que está arquivado aquela dificuldade. Por isso que eu digo, quando o médium vai trabalhar, ele tem que deixar toda a bagagem cotidiana em casa, para evitar de misturar com o paciente que ele vai atender. Eu, por exemplo, trabalhei praticamente a vida inteira em dupla, porque eu acredito que muitas pessoas numa mesa dá muita interferência de corrente. Cada um pensa uma coisa e muitas vezes você pensa que está atendendo um paciente que está ali sentado, que já procurou vários recursos para resolver o seu sofrimento, e na verdade você está atendendo o trabalhador que está lá sentado na mesa. E você não tem como você ter um controle total. Não tem. Porque cada cabeça é uma sentença. E dizer que você tem 5 corpos em que você vai trabalhar esses 5 corpos, cada um pega um, não funciona. Falando ainda do desdobramento múltiplo, vou passar uma passagem rápida. O mental superior às vezes fica mais agigantado. Ele quer mandar nos demais. Outra vez pode ser o mental inferior. Outra vez pode ser o corpo astral. Veja bem que cada corpo desse está dentro de uma frequência. Se o mental inferior está misturado com o mental superior, dá conflitos, porque são duas energias diferentes. Então, no trabalho, o médium e o doutrinador têm que saber desses detalhes. Para poder evitar a coisa não sair conforme se esperava.